Botar essa colher de chá aí. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde a todos. O presidente Fábio Mota e o diretor Djalma Guedes estão aqui para a apresentação do nosso treinador Geninho. Quero combinar com vocês o seguinte: o presidente vai apresentar o Geninho. Geninho fala por 15 minutos, 2 perguntas para cada, eu acho que dá o bastante. Depois o presidente vai apresentar Geninho aos jogadores e volta para responder alguns questionamentos aos senhores. E senhoras também, né? Então, senhorita, desculpa. É porque eu vi o cabelo, o óculos não estou enxergando bem. Então eu passo a palavra ao presidente Fábio Mota para a apresentação de Eugênio, que está de volta a casa. Bom, boa tarde a todos. Dizer que hoje a gente está num recomeço. Nós fizemos um planejamento com a comissão, fizemos o planejamento com a comissão técnica anterior. Nós tínhamos metas a ser cumpridas. Isso ficou bem claro para quem aqui estava, tanto para todo o departamento de futebol. E, infelizmente, por uma série de motivos, que não é só da comissão técnica, que não é só do diretor de futebol, do gerente de futebol que aqui estava, não foram cumpridas. E nós tomamos a decisão, depois de avaliação, que a gente iria mudar o comando do futebol como um todo. E estamos mudando tanto o gerente de futebol do clube, como também a comissão técnica. E hoje não é surpresa para ninguém que nós tentamos, logo quando assumimos o clube, trazer Geninho. Conversamos com ele durante um bom período, e por motivos pessoais ele não pôde vir naquele momento. E hoje a gente está aqui apresentando. Geninho é um treinador consagrado, que tem história no Vitória, história no futebol brasileiro. Um treinador que tem, dentre as suas qualidades e feitos, ter subido uma série de clubes e divisões, tanto da Série C como da Série B, como da Série B como da Série A. Dispensa comentários à sua pessoa, seu estilo de trabalhar, seu caráter. Como o Ben Rock colocou, um amigo do Vitória. E aqui está Geninho, nosso novo treinador, que com fé em Deus nos levará de volta à Série B do Campeonato Brasileiro, que é o principal objetivo do Vitória esse ano. Bom, moçada, prazer muito grande estar convivendo com vocês, que eu considero meus amigos. Eu acho que somos todos profissionais, mas sempre houve um respeito mútuo muito grande, mesmo nas críticas que vocês têm que fazer, porque vocês são profissionais e têm que cumprir o seu trabalho, tá? Houve sempre muito respeito entre nós. E isso faz com que eu possa tratá-los como amigos. Nós nunca, acho que não tive com ninguém aqui, como graças a Deus não tive praticamente com ninguém da crônica brasileira, nesses 50 anos que eu tenho de bola, entre jogador e treinador, eu não posso apontar um inimigo. Tá? Talvez divergências de ideia, de posicionamento que são normais. É um prazer muito grande estar com vocês e eu espero que essa nossa nova convivência estreite isso, né? Que ela não mude esse quadro que nós temos aqui. A minha chegada hoje, ela começou praticamente em começo de dezembro, quando eu fui convidado pelo presidente e por outros diretores do Vitória a fazer parte de uma reconstrução. Infelizmente, realmente, no momento eu não podia assumir esse encargo. Disse que poderia colaborar com algumas coisas. Não colaborei tanto quanto eu acho que eu poderia, talvez por minha culpa mesmo, não tive um tempo necessário para isso e a diretoria tinha urgência. Então eu acabei avalizando ou dando palpite apenas em 2, 3 jogadores que eu conhecia, naqueles que foram contratados. E eu fiquei com esse compromisso com o Vitória, de que se o Vitória precisasse de mim numa outra situação, eu estaria à disposição. E de maneira nenhuma eu poderia falar não de novo para o Vitória.
Você vê, eu estou aqui no Vitória hoje, faltam alguns detalhezinhos pequenos para que a gente feche um contrato, mas isso, nas minhas chegadas no Vitória, não são novidades. Que a última vez que eu estive aqui, eu comecei a trabalhar, eu não sabia quanto seria meu salário. Então, eu nunca coloquei nas minhas vindas no Vitória a parte financeira na frente. Eu tenho realmente um carinho muito grande pelo clube, tenho um carinho muito grande pelas coisas da Bahia, de Salvador, né? Tenho uma devoção imensa pelo Senhor do Bonfim, então já é uma dádiva eu estar aqui, poder toda semana ir até a Colina Sagrada agradecer as coisas. Então, eu tenho laços aqui que me fazem tomar decisões que eu não tomaria em outros clubes. E eu tinha um compromisso que, se o Vitória na frente precisasse de mim, eu nunca torci, não só no Vitória, mas em lugar nenhum, para que as coisas dessem errada, para que eu pudesse trabalhar, né? Eu acho que as coisas acontecem no momento certo e na hora certa. E estou aqui, né? Tanto que o Vitória acabou tomando uma decisão num treinador que eu acho que é um excelente profissional, o Guto. Gosto do trabalho dele, da maneira dele. Mas, o Dado, desculpe. Mas também gosto do Guto. Né? Então, não vou aproveitar também, ele está sendo pressionado do lado de lá. Eu acho que o Guto é meu amigo. Eu acho ele um excelente treinador dessa fase nova do pessoal que vem aí. Ele já provou alguns trabalhos. E o Dado está, no começo de carreira, aprendendo que o futebol, infelizmente, ele não é analisado, às vezes, por trabalho. Ele é analisado por resultados. Nós vivemos de resultados. Quem começa uma carreira de treinador e não tem essa consciência, ele está se enganando. Os resultados dizem se o nosso trabalho é bom ou não, né? Se nós somos efetivos ou não. E, por aquilo que é o futebol, os resultados não ajudaram o trabalho do Dado, ele acabou saindo e eu, praticamente no dia seguinte, 2 dias depois, eu estou aqui. O pessoal vai falar, pô, foi rápido. Foi rápido porque nós já tínhamos nos acertado em dezembro. Tudo que nós estamos conversando agora, nós conversamos lá atrás. Apenas eu não tive a disponibilidade de trabalhar. Então, agora, quando houve a conversa, não teve uma conversa para que nós começássemos a tratar valores ou qualquer coisa que o valha, como eu disse anteriormente, não é isso que me norteia, mas nós já tínhamos conversado sobre algumas coisas. Então, praticamente estava quase tudo definido. A pergunta que me foi feita foi assim: você agora está à disposição para ajudar o Vitória? E eu realmente não podia mentir, né? Tenho um compromissozinho, mas nada importante, que pôde ser deixado de lado, não era o caso do de dezembro, e vim cumprir aquilo que eu prometi. Presidente, a hora que o Vitória precisasse de mim na frente, eu estaria aqui. E eu espero poder ajudar o Vitória, como eu tentei ajudar nas outras vezes que eu estive aqui, tá? Eu não vou fazer nada sozinho, eu não tenho uma varinha mágica para mudar uma situação de uma hora para outra. Eu acho que as coisas acontecem com trabalho e algumas mudanças de atitude, de comportamento. Eu acho que cada treinador pensa de uma maneira, cada treinador conduz de uma maneira, e isso às vezes leva a um resultado ou a outro. Mas eu acho que eu vou ser uma peça na engrenagem. Eu vou ser mais um para ajudar a empurrar um caminhão muito pesado para chegar onde nós queremos. Tá? Mas vou, como sempre, dar o meu melhor. Vou procurar fazer o meu melhor. Eu sou o mesmo Geninho que teve aqui na outra vez, eu não mudei em nada, meus conceitos, minha cabeça, meu comportamento, meu relacionamento com vocês. Vocês têm direito de fazer a pergunta que quiser, sem medo de me ofender, e todas elas terão resposta. Tá? E eu não fujo de resposta. Quem não quer ouvir a resposta, não pergunte, porque eu vou responder exatamente aquilo que eu acho que deve ser. Né? Então, eu espero que mais uma vez a gente possa ter essa convivência em cima de resultados positivos, que acho que toda a torcida do Vitória quer, e vocês da imprensa, porque o Vitória faz bem para todos nós, né? Faz bem para a Bahia. Né? Um time que tem a história, que tem o Vitória, tem que voltar a ser grande. A Série C não é o lugar do Vitória, de maneira nenhuma. Não é. Então, vamos tentar começar a fazer com que o Vitória volte ao lugar que ele merece estar. E como eu disse, vou tentar fazer bem a minha parte, mas dependo de todo mundo. Dependo da diretoria, dependo principalmente dos jogadores. Estou trazendo comigo uma pessoa que não teve diferente, mas é um amigo de longa data. Quando eu comecei no Santos, o Carlito estava comigo, tá? E praticamente nós tivemos um início de carreira no Santos juntos,
Depois, não tanto por minha culpa, mas pela dele, porque ele resolveu ganhar dinheiro, resolveu trabalhar fora do Brasil, foi querer trabalhar no Japão, na Arábia, no Catar, e me largou, né? Depois voltou, andou trabalhando num timinho pequeno aí, e agora também estava à disposição, surgiu a oportunidade, infelizmente, um outro profissional que esteve comigo outras vezes, e amigo de vocês, o Ridênio, que esteve comigo vários anos, infelizmente teve um problema de saúde grave e acabou falecendo. Então, o Carlito está comigo. E é um bom profissional, vocês sabem que eu me baseio, não pela amizade, eu me baseio pela capacidade, pela qualidade, por aquilo que pode me ajudar. Eu sei quão difícil vai ser a minha tarefa aqui. Eu teria que ter alguém que eu acredito que vai me ajudar. Porque eu dependo de todos os membros da comissão técnica, como eu sempre dependi. Dependo basicamente dos jogadores, porque são eles que executam, não adianta eu planejar se eles não executarem. Vai ficar só no papel e não vai para a prática. Então, eu acho que tem que haver uma sintonia muito grande dentro disso. E cabe a mim, como comandante, fazer com que isso aconteça, com que o meu planejamento seja executado. Né? E é isso que a gente vai tentar fazer, moçada. Vamos tentar já começar com um bom resultado na quarta-feira, que eu acho que ajudaria todo mundo, né? Daria um novo ânimo a todo mundo, a própria torcida que espera aí um resultado bom, para que se crie uma expectativa mais positiva em relação ao início da nossa Série C, que vai ser uma Série C terrível. Terrível, essa mudança de regulamento complicou as coisas, complicou bastante as coisas, a viagem bem mais longa, adversários bem mais fortes, porque sabe que o pessoal do Sul, eu estive lá até agora acompanhando o Campeonato Paulista, acompanhando aqueles campeonatos, tem um pessoalzinho que está vindo babando ali. Só um exemplo, o Ipiranga de Erechim lidera o Campeonato Gaúcho. Então, só para vocês verem o resto que vem aí atrás. Mas vamos fazer que o Vitória volte a ser a grande equipe, volte a ser respeitado. Pode ter certeza que ninguém que vai jogar com o Vitória não vai respeitar o Vitória. A camisa do Vitória pesa. E nós temos que fazer com que cada vez ela fique mais pesada. E você vem no momento onde o Vitória está, sem sombra de dúvida, atravessando a pior crise da sua história. Como é que você vai fazer, né? Já chega com um time montado, né? Claro que algumas contratações estão por chegar, mas o que é que você vai fazer para vencer, né, esse primeiro jogo, né, de um jogo que é o mais difícil da história do Vitória? Bom, eu vou misturar um pouco as respostas. Eu não tenho condição de chegar aqui com um time montado. Muitos desses jogadores que estão aqui, alguns eu não vi jogar. Eu não vi o time do Vitória jogar. Então, a partir de agora eu vou entrar de cabeça, ver alguns vídeos de jogos do Vitória, e já começar também a ver vídeo do meu adversário, porque o jogo está logo aí em cima. Vai ser pouquíssimo tempo de trabalho para esse jogo. Depois, sim, nós vamos ter um período maior para iniciar o campeonato. Mas para esse jogo, onde há uma expectativa muito grande de uma vitória, para que a gente reverta essa situação, que hoje é negativa, o período não é tão grande. Hoje nós estamos praticamente numa sexta-feira com jogo na quarta. Vamos trabalhar sábado, vamos trabalhar domingo. O que eu vou tentar fazer é conhecer o máximo possível, nesse curto espaço de tempo, do grupo que eu tenho na mão. Vou me basear em muitas conversas, em muitas análises, né? Eu conheço alguns do grupo, mas não conheço todos. Conheço características de alguns que, mesmo não tendo jogado comigo, pelo menos já jogaram contra, ou eu vi jogar. Então, eu tenho um conhecimento básico desse grupo. Como eu disse, vou tentar colocar as minhas ideias, porque eu não posso chegar aqui e ficar na mesmice que estava sendo feita. Os resultados não vieram. Então, uma coisa eu sei, eu não posso repetir o que estava sendo feito, porque aquilo não deu certo. Alguma coisa eu tenho que mudar. Então, alguma coisa eu vou mudar. Ainda não sei o quê, mas alguma coisa eu vou ter que mudar. Ou vou mudar a peça, ou vou mudar a maneira de jogar, esquema de jogo, postura. Uma coisa eu tenho certeza que eu vou conseguir mudar, a atitude. O time meu tem que ter a minha vontade de ganhar. Ele tem que me representar lá dentro. E eu aceito a derrota, mas eu não admito a derrota. Eu não admito perder para mim mesmo. Quem quiser ganhar de mim tem que mostrar que é melhor do que eu. Eu não posso perder para ninguém que é pior que eu sou.
Então isso eu tenho que passar para o meu time. Então a postura dos meus times, vocês já viram, nem sempre nós vamos fazer um futebol vistoso, um futebol bonito, mas nós vamos fazer um futebol de pontos. Um futebol onde ganhar é fundamental. Porque é isso que vai nos levar às conquistas. Não adianta eu ter 80% de posse de bola, eu fazer um futebol fenomenal, eu criar 10 chances e perder o jogo de 1-0. Né? Então, se eu puder jogar bem e ganhar, claro que eu vou tentar fazer isso. Porque eu vou sofrer menos. Se eu jogar bem, se eu jogar melhor, se eu me impor em cima do meu adversário, eu vou ter mais chance de vencer e vou sofrer menos ali na beira do campo, porque de repente eu tenho um infarto. Mas se de repente eu tiver que sofrer, mas para ganhar, tudo bom, eu abro mão, deixa eu sofrer, mas vamos, depois a gente se recupera. Geninho, seja muito bem-vindo. Se não uma unanimidade, você é quase uma unanimidade, eu imagino, entre os rubro-negros. Eu sempre quis saber de você, nas suas palavras, como é que se dá a sua relação com a torcida? Você percebe esse calor do torcedor rubro-negro? Você que está vindo mais uma vez aqui para o Vitória, como é que se dá isso, seja nas redes sociais, no tete-a-tete? Olha, essa minha história com a Vitória vem desde que eu cheguei aqui com um goleirinho medíocre em 82. Então eu comecei a conhecer o Vitória, eu vim aqui, só que era um lixão. Então eu peguei o crescimento do Vitória, por isso que eu falei, eu tenho laços dentro do Vitória, eu tenho grandes amigos em Salvador. Eu venho N vezes em Salvador e não venho ver futebol, porque quando eu venho passear eu não venho ver futebol. Mas eu daria um excelente guia turístico em Salvador. Porque eu conheço tudo de bom aqui, conheço até alguns lugares que alguns de vocês não conhecem, umas quebradinhas boas aí. Mas, e eu acho que o torcedor do Vitória sente em mim esse carinho que eu tenho pelo time. Tá? O meu comportamento, a maneira como eu jogo aberto com vocês, eu jogo com ele, eu não engano o torcedor do Vitória. Quando o torcedor do Vitória critica, eu sei por que ele está criticando. E às vezes eles param para conversar comigo na rua, eu sou aberto, como eu sou aberto para vocês, eu sou para ele. Eu não fujo de repente de uma conversa com o torcedor. Porque o torcedor é a essência do time. É ele que leva o time. Eu fui campeão brasileiro em 2001, e eu digo de peito aberto que 50% daquele título quem ganhou foi a torcida. Porque aquela torcida não deixava o time parar. Principalmente quando jogava em casa. Por isso que o Atlético Paranaense tem apelido de Furacão. Né? Arena da Baixada, porque aquilo era uma arena mesmo, aquilo era uma loucura. A torcida levava aquele time. Então eu acho que o torcedor do Vitória tem essa mesma propriedade. Eu já tive jogo difícil aqui, que a torcida aqui ajudou o time a ganhar. Ela incendiou aqui a toca e você sentiu o time crescer no jogo. Então é essa parceria que nós temos. O torcedor sente que eu dou o melhor pelo time dele, que eu quero que o time dele vença. Eu faço de tudo, eu erro, eu escalo errado, eu mexo errado, eu faço um monte de coisa errada, eu não sou perfeito. Mas pelo menos ele sabe que eu estou fazendo aquilo tentando acertar. Quando eu erro, eu tento corrigir. Tá? E reconheço quando erro. Não transfiro culpa. Tá? E o torcedor sente isso, ele sente que ele tem um cara hoje trabalhando no Vitória que quer o bem para o Vitória como ele. Talvez isso faça com que essa nossa relação é muito boa. E o presidente está dando um toque, eu não precisaria nem fazer isso, torcedor, porque eu acho que eles vêm. Mas acho que é fundamental essa torcida jogar junto quarta-feira, hein? Tá? Vou precisar de um reforço aí, não no banco, mas ali do lado de fora. Eu acho que seria uma ajuda fenomenal essa torcida aqui. Geninho, é sempre um prazer trabalhar com você. Como o treinador Geninho vê a Série C do Campeonato Brasileiro, em termos de jogo, como é jogar e vencer, né? Está entre os 4 primeiros lá no final na Série C. Olha, eu acho que de primeira havia uma diferença muito grande técnica entre as séries. A para B e B para C. Muito grande. Até da A para B um abismo muito grande. Hoje nós vemos 5 times campeões brasileiros disputando a B. Então, aquele abismo que havia não há mais. E a mesma coisa está acontecendo em relação da B para C. Hoje nós vemos equipes altamente estruturadas disputando a C.
Tanto que a CBF começou a olhar para C e mudou o regulamento, para que a coisa ficasse meio parelho, porque de primeiro era o pessoal do Sul, o pessoal do Norte, dividia, só cruzava lá no fim. Tá? Eu acho que a turma começou a chiar. Então, eu acho que não há hoje, jamais, uma disparidade técnica tão grande. Agora, a maneira como se joga o futebol ainda muda um pouco. Hoje o futebol, a da B ainda mantém alguns clubes, agora outros ainda não. Mas aqueles que não mudaram têm dificuldade na B. O exemplo é o Cruzeiro. O Cruzeiro tentou disputar uma Série B jogando uma Série A. Quase caiu. E a mesma coisa em relação à Série C. Se o Vitória entrar na Série C achando que porque ele é o Vitória, a camisa do Vitória vai subir, não vai. Não vai. Porque a diferença é a pegada, é a maneira como se encara. É cada vez um futebol mais de resultado do que um futebol de espetáculo. As diferenças são assim. Mesmo na Série A, nós temos alguns times que estão abrindo mão do futebol espetáculo por resultado. Um exemplo palpante é hoje um dos maiores clubes do Brasil, que é o Palmeiras. O Palmeiras joga pelo resultado. Um futebol efetivo, não é um futebol feio de ver, mas é um futebol onde a marcação prioriza em cima de tudo. E aí se coloca algumas outras coisas, uma saída rápida, um contra-ataque rápido, jogadas, tudo bem. Mas algumas equipes ainda de Série A vão entrar na Série A para não cair. Essas equipes não vão fazer um futebol vistoso, vão fazer um futebol de resultado. A mesma coisa na B. Algumas equipes entram, todo mundo diz que quer subir, mas tem uma sabe que não vão subir, não vão ter chance de disputar. Então vai ser um futebol pegado. E na C esse leque aumenta mais. Eu acho que na C nós temos mais equipes com chance de brigar para subir do que na A. Hoje, se você vê na A, você pode marcar aí, é claro que o futebol sempre aparece alguma surpresa, invariavelmente aparece. Mas na A você fala que tem hoje 5 times que vão disputar o título. Não mais que isso, hoje. Na B, você vai botar uns 6, 7 para subir. 8 no máximo, com chance. Não mais que isso. Eu acho que na C, você tem aí 10, 12 com chance de subir. Então as coisas eu acho que são mais parelhas. E a diferença vai ser a maneira como você vai encarar o campeonato. Se você tiver uma qualidade técnica, claro que a técnica faz diferença. Claro que a técnica faz diferença. A técnica decide um jogo. Uma jogada individual de um jogador talentoso, ele ganha um jogo para você. Um time mais experiente, um time formado por jogadores que já tem no currículo alguns títulos, claro que te ajuda em cima disso. Mas se junto com isso não for lá para dentro um ímpeto de vencer, o ímpeto de querer ganhar, de repente brigar por uma bola como se briga por um prato de comida, quando você chegar no final do jogo e se tiver com o resultado, se você tiver que ter um corte na cabeça, alguma coisa, você partir para isso, você não chega em lugar nenhum. As diferenças mais ou menos são essas, mas elas estão ano a ano diminuindo. Ano a ano elas estão diminuindo. Eu acho que isso é bom para o futebol. Pode ver que eu falei antes, entre a Série A e a Série B eu não vejo já muita diferença não. Claro que você tira o Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians. Hoje você já não pode falar em Grêmio Internacional que você falava antes. Você não pode, o Cruzeiro já não está lá, o Vasco já não está lá. Você vê um Botafogo querendo ressurgir, mas ainda não emplacou. O Fluminense, que perdeu uma classificação agora, ainda não emplacou. Atlético Paranaense tentando achar um buraquinho. Você vê hoje um Fortaleza, que ninguém falava do Fortaleza 2, 3 anos atrás, sendo candidato à briga de Libertadores. Então, olha como é que as coisas mudaram e se emparelharam. Né? Então, eu acho que as coisas estão ficando, as diferenças estão ficando cada vez menores. Geninho, boa tarde, seja bem-vindo, né, ao Vitória mais uma vez. E essa temporada o Vitória teve 10 partidas, com o futebol sendo apresentado que não empolgou o torcedor. Falando em modelo de jogo, sistema de jogo, como é que o Geninho vê o time do Vitória, como é que o Geninho pensa em trabalhar esse futebol do Vitória, já falando de resultados? Então, eu já te falei antes, eu não posso, se eu falar qualquer coisa agora, eu vou falar de maneira prematura, e talvez até de maneira errônea. Claro que eu estou analisando a postura que o Vitória tinha, e eu tenho que partir de uma premissa que essa postura não deu certo, as peças não funcionaram, tá?
e tentar ver com calma como eu faço para esse time render mais. Porque o time só começa a render quando você, de repente, descobre que João jogaria melhor aberto que centralizado, que Pedro jogaria melhor adiantado do que recuado, de que o Antônio faria a melhor função do que o Jorge. E isso, para você descobrir isso, você precisa de um pouco de tempo com o grupo. Tá? Então, é claro, eu já falei antes, alguma coisa eu vou mudar. Nós temos pouquíssimo tempo de trabalho, mas eu não posso ir para um jogo quarta-feira com o mesmo time e com a mesma formação. Né? Como dizem, numérica, 4-3-3, 4-2-4, 4-4-2, essas coisas. Então, aquilo que foi utilizado e que não deu certo, perde um pouco de espaço. De repente pode ser utilizado até o mesmo esquema com mudança de peças. Eu posso usar o mesmo esquema que vinha sendo utilizado, mas de repente mudar a peça. Não está funcionando por quê? Porque esse lado não funcionou, aquilo não teve aproximação, não teve cobertura, não teve proteção. Então quem faz isso melhor que isso? Então existem essas possibilidades. Mas eu te falar hoje que eu estou chegando, eu nem fui lá no campo, nem conversei com os jogadores ainda. Eu vou sair daqui para lá. Deixa eu só corrigir aqui a pergunta, né? Não deve ter ficado bem claro. Como o Geninho gosta das equipes dele? Eu acho que o treinador, ele tem que montar a equipe dele de acordo com as peças que ele tem. Não, as peças que ele tem. Eu brinco muito, desculpa, eu vou sair um pouco do tema, quer dizer, vou estar no tema, mas fugir um pouquinho das coisas. Às vezes uma pessoa olha e fala, pô, o Geninho tem 70 anos, não vou contratar mais o Geninho está desatualizado. O Geninho está isso, está aquilo. Eles esquecem que quase todo ano, não fui agora por causa de Covid, eu dou um pulinho até a Europa, eu tenho N amigos lá. Tenho N amigos treinadores conceituados, que alguns eu convivi uma época atrás e que a gente tem uma certa amizade, eu vou ver o que eles estão fazendo. Alguns jogadores que jogavam comigo estão em time grande, na Inglaterra, na Itália, na Espanha, na França, eu vou lá ver, dá uma ligada aí, fala para o teu treinador que sou eu, fala quem eu sou, onde eu treinei, se ele permite, eu vou lá, fico às vezes, alguns dias vendo os caras treinar, quero ver o que estão fazendo. Então, mas fora isso, eu brinco sempre, o que eu mais brinco agora é que está acontecendo no Brasil um fenômeno com essa vinda dos portugueses, que agora virou moda, né? Tá se jogando com 3 zagueiros. Muricy jogou muito com 3 zagueiros, Abel jogou, Lazzaroni foi crucificado porque tentou jogar. Mas se você for ver, Palmeiras joga com 3 zagueiros, o Ceni está jogando com 3 zagueiros, o que veio para o Corinthians está jogando com 3 zagueiros, o argentino que está agora vai jogar. Então está todo, o Jesus, que foi o Jesus, jogou com 3 zagueiros. E eu falo para os caras, pô, nós estamos em 2021, 2022, e eu estou desatualizado. Porque eu joguei com esse esquema em 2001. Há 20 anos atrás eu fui campeão brasileiro da B no Paraná em 2000, com o Atlético Paranaense em 2001, e não sou eu que estou falando, ele declarou, o próprio Filipão, que usou o 3-5-2, porque conversou comigo como é que jogava o 3-5-2 para ser campeão brasileiro, mundial. Então eu brinco, eu falo que eu estou desatualizado. 20 anos atrás eu fazia o que eles estão fazendo agora. Será que não inverteram as coisas, não? Tá? Mas, falando sobre esquema, eu gosto muito de jogar. Por que eu falei isso? Porque eu gosto muito de jogar com 3 zagueiros. Mas eu preciso, e aí que às vezes o 3 zagueiro funciona ou não funciona. Você precisa ter peça para fazer os 3 zagueiros. Não é você chegar e falar, eu vou fazer 3 zagueiros. Se você não tiver um zagueiro que sabe fazer a sobra, você não pode usar 3 zagueiros. Se você não tiver 2 laterais que tem um forte apoio, você não pode usar 3 zagueiros. Se você não tiver um volante que faça um para-brisa, você não pode utilizar 3 zagueiros. Se você não tiver 2 jogadores rápidos na frente, você não pode usar 3 zagueiros. Então, são alguns conceitos que, de repente, você pode usar ou não usar. Então, como eu me baseio? Eu chego no meu grupo e vejo as características dos meus jogadores, aonde eles se encaixariam melhor. Em 2 linhas de 4 com 2 na frente, um 4-3-3, um 4-3-2-1, como muita gente está jogando, né? 4-1-4-1, tem a numeração, o jeito é como você encaixa ali dentro. Mas eu acho que para todo esquema você tem que ter o jogador. O ideal é que você tenha jogadores que você possa mudar o teu esquema durante o jogo. Você não precisa treinar para mudar o teu esquema de um jogo para o outro.
Às vezes não precisa nem trocar peça. Se você trocar a função do jogador, você muda teu esquema. Ou às vezes com uma mudança de uma peça, você muda de um esquema para o outro e o teu time funcione. Esse é o ideal. Você pode entrar com um esquema e daqui a pouco ir para outro. Mas para isso você precisa treinar, para isso você precisa de campo. Então se você começar a querer mexer muito sem treinar, você corre um risco. Às vezes tem que se correr o risco. Às vezes você não tem que ter medo e tem que correr o risco. É uma situação um pouco parecida com a que nós estamos agora. De repente nós vamos ter que correr algum risco. Não podemos correr risco exagerado, porque é um jogo só, e desse resultado desse jogo depende. Então, para que essas coisas que dá direito, que não mais possa acontecer, né, não sei se é possível, como você vai trazer, tentar trazer essa paz para dentro de campo, né? Fazer com que um Jadson, que hoje na vida não depende só do futebol para sobreviver, mas trazer a motivação dele novamente para jogar futebol dentro aqui do Vitória, um Alisson Santos que está começando agora e que não seja, se pega e fique acanhado, né, em atuar. Qualidade ele tem, mas sabe que quando tem grandes problemas e que reflete dentro do campo, né, o jogador fica meio que acanhado, principalmente quando está vindo da base. E principalmente você, porque a gente sabe muito bem que a bomba, quando explode, explode no colo do treinador. Então, para que essa bomba não demore a explodir no seu colo, o que é que você pretende fazer dentro do clube agora? Bom, na parte administrativa, nada. Não foi para isso que eu vim aqui. Eu vim aqui para mexer com o futebol. A parte administrativa não é minha. Eu já vivi em vários clubes, bons momentos, momentos ruins, salário atrasado, salário em dia, diretor mais aberto, diretor fechado, diretor que queria escalar meu time, diretor que confiava mais em mim. Então eu já convivi tudo isso. Eu tenho que saber viver com isso. Mas tenho que saber viver com isso dentro daquilo que me compete, que é o futebol. Então, na parte administrativa, eu não dou palpite nenhum, não no Vitória, em time nenhum que eu passei. Nem eu no futebol também. Isso é bom. Não, isso é bom. Não, eu acho que isso é uma das maneiras do clube viver em paz. Se cada um dentro da sua função conseguir fazer bem, pô, é uma maravilha. O que me compete para trazer a Praia do Vitória? Ganhar jogos. Mudar essa situação. Trazer para o torcedor e para vocês e para todos nós aquilo que todo mundo quer. Vitória. O cara pegar a tabela e falar, poxa, nós estamos lá, ó. Nós estamos lá. No começo nós temos que estar entre os 8. Se possível, estar entre os 4. E se melhorar ainda, estar em primeiro. Mas é fundamental que quando terminar essa fase, você esteja nos 8. Porque se você estiver nos 8, você tem outra chance num outro quadrangular. Você não pode ficar fora dos 8. Então, essa é a paz que eu vou tentar trazer, fazer com que esse time ganhe. Contra comportamento de jogador, quem já trabalhou comigo, alguns que estão aí já trabalharam uns 2 ou 3, e esses são a melhor referência minha dentro do grupo, os caras vão falar, ó, cuidado com o homem é assim, ele é assado, ele faz isso porque o jogador conversa. Olha, isso que está fazendo o homem não vai deixar fazer. Sabe aquelas fofoquinhas de boteco? Tem muito. Eu vou conversar com alguns jogadores cuja atitude desses jogadores não está sendo compatível com aquilo que se esperava deles, passar a eles o que eu espero deles, sentir deles se eles têm vontade de fazer, a possibilidade de fazer, e dar a chance de que eles façam. Se não fizerem, só tem um caminho, fora. Um jogador que não vai se enquadrar num trabalho, que não vai querer ajudar a empurrar o caminhão, é melhor que não esteja aqui, ele vai ser um peso a mais. Né? Então, quanto menos peso você tirar desse caminhão, melhor é. Quanto mais gente puder empurrar esse caminhão, melhor é. Não estou chegando aqui falando que eu vou mandar ninguém embora, não. Mas que eu vou conversar com os jogadores. Eu conheço o Jadson desde que o Jadson estava começando. Porque quando o Jadson começou no Atlético Paranaense, eu estava chegando. Ele já estava praticamente saindo. Ele é da mesma turma de Fernandinho, da mesma turma daquela turma que saiu. Logo em seguida vieram depois Kleberson, Dagoberto, Rodriguinho. Mas eles faziam parte desse grupo. Se destacaram por ter 1, 2 anos antes na divisão de base e acabaram indo embora. Como ele conviveu lá, ele sabe muito bem como eu sou.
sabe muito bem como eu levo e como eu quero. Ele tem amigos que já foram meus jogadores. E isso é muito bom, porque, como eu disse, esses caras servem de referência. Tá? E vou conversar com todos, com o garoto da base, com o garoto que está jogando, com um ou com outro. Vou tentar tirar desses jogadores o melhor, porque eu disse, a atitude é fundamental para você ganhar. A tua atitude. Tá? Eu digo que eu não fico querendo saber o que o jogador faz aí fora, não. Mas a partir do momento que ele passou naquele portão ali, ele tem que comer na minha mão. Ele tem que fazer o que tem que se fazer aqui dentro. E tem que se portar como profissional. Se ele fizer isso e o resultado acontecer, ninguém vai encher o saco dele. Então, esse é o caminho. Nós vamos tentar ajudar o Vitória, mas eu acho que a única maneira de nós ajudarmos o Vitória é o resultado. Eu sei que eu sou a bolinha preta do alvo. Eu sou o comandante e nada mais justo do que eu ser cobrado. Porque eu sou o chefe. Pô, o time jogou mal, mas jogou mal por quê? Por que você não colocou o A no lugar do B? Quem é que tinha a responsabilidade de pôr? Eu. Quem tem que ser cobrado? Sou eu. Por que o teu time jogou pela esquerda e não pela direita? Você mandou jogar errado. Mandei. Quem é o culpado? Eu. Então é justo que o treinador seja o culpado das coisas. Porque ele, como comandante, tem que fazer com que, como eu disse aqui, o treinador ele é altamente dependente dos jogadores, porque os jogadores executam. Mas ele é a pessoa responsável para que esses jogadores executem. Se você não cobrar, o cara não vai fazer. Ele não fez, ninguém cobrou nada dele, ninguém fez nada para ele. Para que ele vai fazer? Não, você não fez o que eu quero. Você sabe fazer? Ah, não. Então sai, dá lugar para outro. Eu já disse para os meus jogadores, eu posso ser o melhor amigo deles. Mas eu também posso ser o cara mais chato na vida deles. Eu posso ser uma sarna na vida deles se eles não fizerem o que eu quero. Porque eu já era chato, agora ficou velho, eu estou mais chato ainda, rapaz. Ô, Geninho, boa tarde. Boa tarde. A gente já sabe a sua forma de trabalhar, né? Gente que já cobre o Vitória há algum tempo, mas para o torcedor saber, como é que você pretende trabalhar aí justamente essa integração entre base e jogadores profissionais? O Vitória é conhecido, né, por ser a fábrica de talentos, tem até ali, e aí muitos torcedores cobram, fulano na base, para olhar e tal. Como é que você pretende trabalhar com isso? Integração, base profissional. Como eu sempre trabalhei aqui. Eu acho que o Vitória tinha, e eu espero que continue tendo e que melhore, um dos melhores trabalhos de base do Brasil. Sempre foi reconhecido isso. O Vitória teve um momento que teve um crescimento muito grande, calcado na sua base. Os jogadores que o Vitória vendeu, a grande maioria saíram da sua base. E acho que tem que continuar assim. Hoje, time que não tem esse grande investidor, que não vire essas empresas que eles estão querendo virar, ele tem que trabalhar com a sua base. E eu acho que quem amadurece é fruta. A pessoa não amadurece, fruta amadurece. Se o garoto tiver mais qualidade que o outro, vai jogar o garoto. E eu já trabalhei assim aqui na última vez. Trabalhava com o Rende, né? Trabalhei com vários jogadores que saíram daqui, que estavam na frente, colocava para jogar dentro do jogo, precisava. O jogador apareceu, mostrou que tem mais qualidade, ele vai jogar. E eu vou puxar os jogadores da base que eu acho que tem condição. Andei perguntando de uns que não estavam. Onde é que anda fulano, que estava despontando e não está aqui? Aonde anda não sei quem, que era para estar aqui e não está aqui. Né? Hoje um dos melhores jogadores, pelo menos que estão tendo uma apresentação aceitável no time do Vitória, que é da base, né? Eu que puxei para cima. A última vez que eu estive aqui, começou a jogar comigo e começou a ser titular comigo. Então, a meninada vai ter chance sim. Agora, não pode chegar porque foi para cima, botar um salto alto, pintar o cabelo de amarelo, começar a rebolar e achar que já chegou no lugar que tem que chegar. Ele tem que saber que o futebol também é que nem um prédio, que nem uma escada, é degrau a degrau. Vai mostrando qualidade, que ninguém vai cercear a tua qualidade. Burro do treinador que não coloca o melhor para jogar. E a turma me chama de burro na arquibancada, nas coisas, mas eu não sou, não. Então eu acho que tem que ser o melhor tem que jogar. Sempre o melhor tem que jogar.
Boa tarde, Geninho. Boa tarde. Seja bem-vindo, né, de volta. Salto alto acho que também está muito fora da moda, viu? Ultimamente a gente está preferindo uma rasteirinha e continuar lá em cima. Você falou tanto de botar salto alto aí, acho que não precisa salto alto não, vamos lá. Você falou de empurrar esse caminhão pesado, muito pesado, e aí falou sobre essa movimentação de peças, olhando essas características desses jogadores, mas se entende que havia um diálogo lá desde dezembro, então você já vinha observando, né? Com certeza já vinha monitorando. Eu queria saber de você se existe já uma perspectiva de novos reforços para a Série C, incluindo os meninos da base. Bom, sobre o conhecimento, eu cheguei aqui, eram umas 11 horas, eu só estou falando de futebol e de time do Vitória desde a hora que eu cheguei. E eu sou que nem um computador, eu vou assimilando, vou puxando para mim conhecimento para dentro de mim. Hoje eu conheço bem mais algumas coisas do Vitória do que eu conhecia quando eu desci do avião. Já conversei com várias pessoas de vários setores, desde o pessoal lá do maior escalão, que é meu presidente, até lá no meu roupeiro. Tá? A gente vai conversando com todo mundo, pegando a ideia de um, pegando a opinião do outro, e você vai encaixando. Conversei com o pessoal que faz parte da comissão técnica, alguns que estavam aqui. Então hoje eu tenho um conhecimento um pouquinho melhor, longe do conhecimento que eu quero ter, tá? Mas um pouquinho melhor. Não existe o descarte de novas contratações, não, elas poderão acontecer. Tá? Dentro da necessidade, isso aí a gente vai conversar um pouco mais. Como eu falei, eu não entrei ainda lá dentro, por enquanto eu estou só na teoria, eu não fui para a prática. Então, de repente, olha, eu acho que precisa de João Pedro. Por enquanto, eu estou me monitorando por informações. Agora, eu sou meio São Tomé, né? Eu quero ir botar o dedo lá na ferida para ver. Então, eu quero ver se aquilo que me passaram realmente é verdade. De repente falaram, mas de repente eu olho e falo, não, aquele ali pode fazer isso aqui, não precisa trazer ninguém, não. E dentro da situação financeira do Vitória, isso seria muito bom. Você ter solução sem precisar que se gaste. Mas existe a possibilidade, porque o Vitória quer alcançar o objetivo, que é o acesso, e de repente a chegada de alguns jogadores. Existe a possibilidade. Quanto a acoplar a divisão de base, isso é certo. Os meninos da base que têm qualidade vão trabalhar comigo. Claro que não são todos da base. Você tem que dar uma peneirada e trazer jogador. Alguns para que vão pegando conhecimento do que é trabalhar num ritmo mais profissional, para ir pegando um pouco mais de experiência e ao pouco você ir preparando. Porque não adianta você dar chance para quem não está preparado, você vai queimar o garoto. Porque a torcida não quer saber se é garoto ou se é velho. Ela quer saber o cara jogando lá dentro. Ela tem paciência com ele um pouquinho. Daqui a pouco o resultado não é bom, xinga menino, xinga velho, xinga mulher, xinga homem, xinga tudo. Né? Então a gente tem que dar chance com boa possibilidade do garoto aproveitar. A hora que você sentir que ele está bem, que na conversa você sente ele assim querendo jogar. Você sente no garoto que ele quer jogar. A hora que ele quer jogar, ele está pronto. Ele está preparado para aquilo que vai acontecer lá dentro. Então nós vamos dar chance, sim. Vamos dar chance a essa meninada e torcer para que surjam bons garotos aí que nos ajudem. Né? Então seria muito bom. Como é que você avalia essa sua nova missão aqui no Esporte Clube Vitória e de cara também? Qual a diferença que você encontra no ambiente? Olha, começando de trás para frente, eu estou encontrando um ambiente bem mais pesado do que quando eu vim para cair. Você vê, hoje a situação do risco, eu estou vindo em cima de uma situação que foi sacramentada, que foi a não classificação para uma fase. Não tem volta. Então eu não posso fazer nada em relação a... Não participei do acontecimento e não posso fazer nada para mudar aquele acontecimento. Então eu estou quase que praticamente começando um trabalho novo, com novos objetivos. O primeiro deles, passar essa próxima fase da Copa do Brasil. E o maior, que eu acho que é o anseio de todo mundo, é fazer com que o Vitória volte para a Série B. Mas eu vou começar um trabalho. Aquela vez eu vim, peguei um trabalho, mas peguei um trabalho, não um trabalho já definido, como é o caso agora, não um trabalho como eu vou começar, porque não era um começo, era uma situação, nós tínhamos X pontos para fazer em X jogos.
Mas o astral do grupo, mesmo em cima da cobrança, mesmo em cima daquela dificuldade, era diferente. Eu tinha jogadores mais experientes, eu tinha mais jogadores que eu conhecia no grupo, eu conhecia melhor aquele Vitória, né? Então, a situação era diferente. Era uma situação difíceis, mas eu acho que em termos de ambiente, de cabeça para baixo, agora está pior. Eu acho que o Vitória, nesse momento, está olhando muito para o chão. E ele não vai achar nada no chão. Então, o que ele tem que achar está na frente. Ele tem que procurar soluções na frente. Ele não vai achar nada. Nada. Hoje nem moeda se acha no chão mais. Né? Então ele tem que parar com essa cabeça baixa, parar com esse sentimento de derrota, parar com esse sentimento de pessimismo, que está tudo errado. Não está tudo errado, não. Tem coisa errada? Tem, mas não é tudo que está errado. Tá? Pensar que pode melhorar, né? Nada que está ruim não pode melhorar. Tem cara que fala, não, está ruim, pode piorar. Mas se eu for pensar assim, então chega, né? Você tem que sempre pensar que você pode melhorar. Porque esse ambiente, no momento, é um ambiente pior do que aquele. Geninho, seja bem-vindo de volta. Obrigado. Muito bom vê-lo aqui novamente. Os colegas já falaram sobre contratações. Queria saber se você vai participar desse novo momento em que o Vitória precisa reformular o elenco e trazer novos jogadores, especialmente mirando a Série C. Não, eu acho que é muito importante o treinador palpitar na contratação que vem. Porque se eu conhecer um jogador, característica do jogador dentro daquilo que eu quero, é muito mais fácil eu acertar. Eu já indicando um jogador, que eu acredito piamente nele, eu não tenho 100% de chance, porque às vezes ele pode ter ido bem comigo num time e não funcionar no outro. Já aconteceu N vezes isso aí. De eu chegar um cara e falar, vai buscar que esse aqui foi o cão comigo. Chegou, nem gato ele era quando veio depois. Então, mas a chance de eu acertar conhecendo o jogador é muito maior. Vai trazer um jogador por vídeo. Eu não gosto muito de jogador por vídeo. Jogador só por informação, a chance de eu errar é maior. A chance não só de eu errar, de quem contratou e do clube, dele não dar certo para o clube. A chance vamos buscar, dá para trazer aquele ali? Vamos buscar aquele ali, que aquele ali eu conheço e ele me conhece. A vantagem é que o jogador já sabe o que eu quero, como eu trabalho, o que eu quero dele, o que eu vou exigir dele, e eu sei o que ele pode me dar. Então a chance de um jogador conhecido é melhor. Às vezes vem um desconhecido que é esse que resolve para você. Um que eu nunca tinha visto na minha frente, e de repente ele me dá tudo aquilo que eu quero. Bem mais do que um conhecido. Mas se você for pensar de maneira racional, um jogador conhecido, a chance dele conseguir é maior. Geninho, para encerrar, eu fiquei curioso, imagino que os colegas também, sobre o braço direito. Eu queria que você falasse um pouco da tua história. É melhor ele mesmo responder, né? Primeiro é um prazer. Bom, primeiro é um prazer voltar a trabalhar com o Geninho, que eu conheço há muito tempo. Já tivemos outras jornadas pelo Brasil. Eu sou um preparador físico que já estou há bastante tempo nesta área. Comecei no Santos em 82, aí passei 4 vezes pelo Santos, trabalhei, como o Geninho falou, trabalhei em vários países, Portugal, Turquia, Japão, China, Catar, Kuwait, e tive algumas passagens também no futebol brasileiro. Meu último time no Brasil foi o Flamengo, 2016 2017. Quando eu voltei do exterior em 2015, eu passei pelo Santos e estava trabalhando nos Estados Unidos, fazendo umas palestras e clínicas de futebol a convite de um clube que mantém divisões de base masculinas e femininas, e foi muito prazeroso. Estava acertando para ir para a Nigéria com o Lazzaroni, a Covid veio e acabou complicando tudo. E o ano passado fiquei mais em fase de estudos, até porque, como acho que a maioria, contraiu o vírus e eu não tive nem a condição de trabalhar. Então, voltando agora, depois deste período, com muita alegria, com muito entusiasmo, para o Vitória, que é um grande clube do futebol brasileiro, que, como já se falou aqui, tem que estar numa série mais alta, na Série A, que é um clube revelador, um clube de potencial altíssimo, e a gente espera, com bastante entusiasmo, garra, fazer um trabalho bom que dê o objetivo final, que é a subida para a Série B.